Oi, terceiro ano, bom dia! Como vocês estão? Estão bem? Que ótimo, graças a Deus! E aí, vamos assistir uma aula de história? Vamos? Então agora você vai pegar o seu livrinho de história e vai abrir na página 44. Ok, muito bem. Vamos falar hoje sobre os povos indígenas. Lembram? Quem são eles? Isso, são os índios, né? Então, aqui na página 44, né, vai falar que quando os portugueses chegaram aqui, eles já o quê? E eles desembarcaram dos seus navios grandes, né? Eles descobriram que havia já um povo, né, na terra onde eles estavam o quê? Descobrindo, né? E que povos eram esses? Os povos indígenas. Muito bem, né? Mas, além disso, existiam muitas coisas que eles não sabiam, né, quando os portugueses chegaram aqui. Né. Aqui na página 44 diz que, quando eles chegaram aqui, na faixa de 1500, né, eles aproximadamente descobriram que existiam 5 milhões de indígenas habitando nessa terra. Né. Os primeiros indígenas que tiveram contato com os portugueses, quem foram? Exatamente, os tupis, né? E a partir daí, eles faziam o quê? Começaram a interagir, falar a língua tupi-guarani. Não é verdade? Muito bem, né? E aí, olha só o que aconteceu. Depois da chegada dos portugueses, foi a língua mais falada que foi o tupi, né? Agora, olha só, essas tribos, elas existiam lá, mas além da tribo tupi, existiam outras tribos. Só que cada tribo tinha o quê? Suas crenças, tinha os seus costumes, né? Aí na página 44, ele diz que por mais que eles fossem indígenas, né, e fossem, vamos dizer, colegas, eles guerreavam entre eles, né, para tomar posse de quê? De uma terra, de um local. Então eles guerreavam entre eles, né? Mas ainda assim eles tinham o quê? Semelhanças, né? Então, olha aqui nesta foto. O que será que está acontecendo nesta foto? Né? Eles estão o quê? Pescando, que era uma das práticas o quê? Que eles tinham, que era a pesca. Né? Então, os indígenas, eles faziam muito isso, a questão da pesca. Tomavam banho de rio. Então, existiam o quê? Semelhanças entre eles. Né? Aqui na página 45, tem uma atividade. Né? Complete as frases. Você vai ler e vai completar. Muito fácil. 2. Observe a ilustração. Nela estão objetos que pertenciam aos indígenas e outros que pertenciam aos portugueses, na época em que ocorreu o primeiro encontro entre esses povos. Circule de verde os objetos dos indígenas e de vermelho dos portugueses. Então, olha só, eram totalmente diferentes, povos diferentes. Os portugueses eram de um jeito e os indígenas de outro. Ok. Aí na página 46, nós vamos descobrir os indígenas na atualidade. Será, tia Dácia, que eles ainda existem? Sim, né? Só que, devido ao contato que eles tiveram com os portugueses, alguns indígenas eles foram se aculturando, né? Porque antigamente eles ficavam o quê nas aldeias? Exatamente, sem roupas, né? Só que com contato com os portugueses, eles começaram a criar o quê? Hábitos, né? Assim como os portugueses pegaram alguns hábitos indígenas, eles também pegaram o quê? Dos portugueses, né? Então, aqui na página 46, ele vai dizer assim, ó. A população indígena no Brasil diminuiu bastante com a chegada dos portugueses. Por que será, tia Dácia, que diminuiu? Porque, olha, quando eles se encontraram, depois de um tempinho, os portugueses começaram o quê? A querer tomar as coisas dos indígenas. Então, o que aconteceu? Começou a haver confronto, né? E os indígenas tinham um tipo de armas e os portugueses tinham um tipo de armas. E as armas dos portugueses, elas eram muito melhores, né? Então, com isso, eles acabaram o quê? Entrando em confronto e muitos indígenas acabaram o quê? Morrendo. Mas não foi também só isso que aconteceu para a diminuição dos povos indígenas, né?
Quando os portugueses chegaram até ao Brasil, eles trouxeram também consigo algumas doenças desconhecidas para os indígenas. Que doenças eram essas? Sarampo, né? A gripe. Então, como o corpinho do indígena não estava com o organismo forte, legal, acabavam o quê? Contraindo essas doenças e o que? Eles acabavam o quê? Morrendo. Muito bem, né? Hoje nós sabemos aproximadamente que há 305 povos indígenas que falam cerca de 274 línguas. Grande parte desta população vive em terras reservadas para elas, onde podem conservar seus costumes e modos de vida. Há também muitos indígenas morando em terras urbanas, né? Então, como eu falei para vocês, com o contato que eles tiveram com os portugueses, eles o quê? Foram se aculturando. Alguns foram o quê? Exatamente, criando novos hábitos, novos costumes, né? Então, aqui você está vendo um indígena. Olha aqui que eu falei para vocês, né? Que antigamente você viu que eles sem roupas. Hoje, né, já estão vestidos, tudinho, né? As crianças, né? Então, eles foram o quê? Adquirindo hábitos e costumes. Entenderam? Vamos fazer a página 47, atividade? Vamos lá. Podemos encontrar muitas palavras de origem indígena em nosso vocabulário, como veremos a seguir. Leia as palavras abaixo e circule aquelas que você conhece. Você só vai circular que você conhece, ok? B. Das palavras acima, selecione duas que você não conhece, pesquise no dicionário o significado de cada uma delas e escreva-as no espaço abaixo. Você vai escolher duas e ver o significado para ti, tá bom? Aí, na página 48, está dizendo assim: após a chegada dos portugueses, muitas terras e populações indígenas desapareceram. Observe os mapas a seguir e faça o que se pede. A. Qual era o povo indígena predominante no litoral brasileiro? B. Que mudanças você observa na distribuição das populações indígenas pelo Brasil? C. Localize no mapa do Brasil a região em que você mora. Existem populações indígenas nela ou não? Muito fácil, né? Muito bem. Aí, olha só. Diante dessa situação, aqui no Pequeno Cidadão, está escrito assim: as reservas indígenas. Vamos ler? Vamos lá. Atualmente, muitos indígenas vivem em reservas. Essas áreas são terrenos demarcados pelo governo federal para que sejam ocupadas apenas pelos povos indígenas. Assim, eles podem viver de acordo com seus costumes e tradições, certo? Sem ser nada imposto a eles, né? Para garantir que os indígenas permaneçam nas reservas, as terras demarcadas não podem ser vendidas nem emprestadas. Além disso, diante dessa situação, eles criaram o quê? Uma lei, né? O que é o quê? A FUNAI. O que significa FUNAI? Fundação Nacional do Índio, né? Um órgão responsável por assegurar os direitos dos povos indígenas no Brasil. Controlar a entrada de pessoas nas reservas, a fim de evitar possíveis transmissão de doenças, né? E participar da organização de escola para as crianças que não são alfabetizadas, tanto em língua portuguesa quanto na língua de seu povo. Então, essas reservas, elas são estritamente reservadas aos indígenas. E o governo, né, através do FUNAI, assegura esses direitos a eles. Entenderam? Muito bem. O texto diz que as reservas indígenas não podem ser vendidas e emprestadas. Em sua opinião, isso é bom para os indígenas? Por quê? Essa tarefinha aqui você vai colocar numa página do teu livro de quê? De história. Tá? Quando a tia retornar para a sala, a tia vai solicitar essa questão aqui. Ok? Muito bem. Em sua opinião, é importante que os indígenas do Brasil aprendam a língua portuguesa? Por quê? Então, lá no teu caderno você vai colocar questão número 1, resposta, questão número 2 e a data, tá certo? Que você fez a atividade. Amores, eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo com muito carinho e muito capricho. Fiquem com Deus, tá? Um grande beijo. Tchau!